Bom dia! Essa será uma apresentação da disciplina de Eletrônica de Potência, abordando os conceitos, definições e aplicações dos componentes TRIAC, DIAC e o circuito dimmer. Inicialmente, TRIAC. Com relação à sua definição, trata-se de um dispositivo semicondutor indispensável no dia a dia. Podemos chamar o TRIAC de pequeno SSR interno, que muitas vezes é utilizado em substituição ao relé mecânico, com aplicações de comutação em baixa potência em corrente alternada, que normalmente variam próximo de 1 A. Ele é um dos membros da família dos tiristores, mas podemos considerá-lo como um componente resultante da ligação de dois SCRs em oposição. Em comum, ele tem um eletrodo de disparo, ou gate. Com relação ao funcionamento, o disparo do TRIAC pode ser realizado por uma corrente alternada, aplicada no gate, após acontecer o disparo. O dispositivo irá continuar conduzindo até que a corrente elétrica seja menor que o valor do corte, como o valor da tensão final, apresentado na metade do ciclo de uma corrente alternada. É por isso que o TRIAC é considerado um dispositivo muito útil e conveniente para controlar circuitos de corrente alternada. Afinal, permite contactar potências grandes com circuitos acionados por correntes de miliamperes. Além disso, também é possível controlar o início da condução desse dispositivo. Nesse caso, é preciso aplicar um pulso em algum ponto do ciclo da corrente alternada, que deve ser pré-determinado pelo processista do circuito. Aplicação: o TRIAC de baixa potência pode ser utilizado nas mais diversas aplicações, como controladores de lâmpadas, dimmers, que veremos mais adiante. Além disso, o TRIAC de alta potência pode ser utilizado no controle de motores elétricos. Todavia, cabe observar da utilização de um TRIAC de qualidade superior e preciso, pois um mau dimensionamento ou um TRIAC que não é capaz de suportar correntes elétricas mais elevadas pode prejudicar todo o funcionamento do circuito e, no caso de um motor elétrico, prejudicar seu funcionamento e, consequentemente, o próprio componente. Aqui na esquerda possuímos uma representação formal de um TRIAC e ao nosso lado direito um TRIAC, um componente que você normalmente encontra em diversas lojas de eletrônico. DIAC. O DIAC, com relação à sua definição, ou diodo for alternate current, diodo de corrente alternada no português, é chamado de tristor diodo bidirecional. É um botão ou diodo que conduz corrente apenas após a tensão do disparo ser atingida, e para de conduzir quando a corrente elétrica cai abaixo de um valor característico chamado de corrente de corte. O disparo desse componente ocorre por sobretensão, determinada pelo fabricante. A tensão do disparo gira em torno de 30 volts na maioria dos casos, mas dependendo da configuração do circuito, da potência em si do componente com o motor, lâmpada que ele irá controlar, a tensão pode ser diferente. Com relação ao funcionamento do DIAC, os dispositivos DIAC bloqueiam a tensão até ela ultrapassar um valor desfavorável. Depois conduz até comutar de uma forma similar a um diodo. A comutação é quando o dispositivo para de conduzir e retorna ao seu estado de bloqueio, até ser disparado novamente. Para passar do estado de bloqueio para o estado de condução, é preciso ultrapassar a tensão de ruptura, VR, Voltage Rupture, permitindo que a corrente flua em ambos os sentidos. Para voltar ao estado de bloqueio, a tensão sobre o componente deve ser reduzida
para um valor menor que a FR, a tensão de ruptura. Alternativamente, pode-se interromper a condução de um diac ao se reduzir a corrente para um valor abaixo do valor de manutenção, conforme as características de cada componente e fabricante. Com relação à aplicação, o diac é vulgarmente utilizado como dispositivo de disparo de triacs e tiristores em circuitos de controle de intensidade luminosa, dimmers, aquecimento, controle de velocidade de motores e aplicações semelhantes. A nossa figura à esquerda temos uma representação de um diac e à nossa direita uma representação do componente em si, mais precisamente um DB3. Por fim, temos o dimmer. O dimmer é um dispositivo utilizado para a variação de luminosidade em um ambiente. Ele pode ser instalado para o controle de uma única lâmpada, mas também para o de várias delas. Aqui fazemos a ressalva que o dimmer é constituído normalmente de um diac e triac, e um diac, como vimos anteriormente, possui inúmeras aplicabilidades, como o próprio dimmer. O dimmer pode, além de controlar a luminosidade de uma lâmpada LED, ele também pode controlar equipamentos de temperatura, velocidade de motores, entre outras aplicações semelhantes, que se resume até mesmo aos próprios controles do diac. Funcionamento. Um dimmer funciona basicamente a partir da existência de resistores ajustáveis, como o nome sugere. Os resistores são peças que oferecem resistência às cargas elétricas, o que possibilita o seu controle e ajuste de intensidade, além de economia na conta de energia elétrica. Com relação aos resistores variáveis, eles podem ser substituídos ou até mesmo interpretados como potenciômetros que irão regular a resistência do circuito, assim possibilitando o controle da luminosidade por meio de um botão. Além disso, podem ser adicionados outros resistores para o controle da potência do circuito, para assim adequá-lo para o controle de lâmpadas, motores, entre outros componentes que às vezes exigem uma potência mais elevada ou menor. Veremos a elaboração de um circuito dimmer no Proteus, o seu projeto 3D também no Proteus e, na sequência, um protótipo de circuito dimmer montado na Protoboard. Com relação à simulação no Proteus, inicialmente possuímos a fonte alternada, que tem como intuito de simular a diferença de potencial que chega em nossas residências, um resistor com o intuito de simular a resistência de uma lâmpada, pois normalmente um dimmer tem como funcionalidade principal controlar a luminosidade das lâmpadas, e nesse caso optou-se colocar um resistor de 220 ohms em vez de uma lâmpada. E aqui possuímos o nosso circuito de disparo. O circuito de disparo possui, nesse caso, dois resistores, R2 de 220 ohms e R3 de 8 kΩ, que irão controlar a potência do circuito, pois, dependendo da potência do circuito do dimmer, ele não será capaz de controlar a corrente nem a tensão de determinados componentes. Por exemplo, um motor que exige maiores potências não poderá ser controlado por um dimmer com altas resistências, em especial no R3. Nesse caso, esse dimmer deve ter uma potência obviamente especificada que atenda às condições desse motor. Feito esse adendo, temos, além disso, um potenciômetro que irá ser responsável pela regulagem da resistência. Esse potenciômetro que estamos a usar é de 0 a 100 kΩ. Além disso, possuímos dois capacitores em em paralelo, ambos de 100 nanofarads cada. Possuímos um diac
Este será responsável pela tensão de ruptura VR que irá segurar a tensão. Além disso, possuímos um triac, este sendo o modelo Q4004L3, o que não é um modelo genérico, diferente dos demais componentes aqui usados. Além disso, possuímos um quarto resistor com 10 kΩ e um terceiro capacitor com 0,1 microfarads, que tem como objetivo controlar a impedância do circuito dimmer. Aqui precisamos nos atentar às especificações do DIAC, pois a partir disso controlaremos a tensão de ruptura. Aqui usaremos uma tensão de ruptura de 20 amperes. E para a fonte alternada, usaremos 20 amperes para uma análise inicial. Possuímos o aterramento e aqui em cima o osciloscópio. Fazendo a análise, podemos verificar que, como a tensão da fonte é menor que a tensão de ruptura estabelecida no DIAC, o DIAC não irá segurar uma parte da tensão, ou melhor, os capacitores não se encarregarão de fazer isto. Logo, irá circular todos os 20 volts ao longo desse circuito. Todavia, ao alterarmos a tensão da fonte, colocando uma tensão de 20 volts, que normalmente é usada, veremos que uma parcela da tensão é segurada pelos capacitores. Aqui ponderamos que, devido a algumas imprecisões nos cálculos e má configurações dos capacitores que devem ser calibrados, torna-se essa curva não muito reta nessa parte aqui. Em tese, ela deveria ser linear. Todavia, ainda assim, satisfaz nossos interesses, que é mostrar a amplitude positiva e negativa da onda e principalmente a parte que é segurado, que a tensão de ruptura atua. Por fim, temos o desenvolvimento desse dimmer em uma plaquinha. Ela ficou dessa maneira, considerando algumas alterações feitas devido a algumas limitações no Proteus, ausência de encapsulamento, entre outras coisas. E por fim, aqui possuímos uma fissão 3D desse dimmer montado. Bem, essa era a parte teórica da explicação de triac, DIAC e dimmers. Agradeço a atenção de todos e no próximo vídeo será apresentado uma montagem de um dimmer em uma protoboard, controlando a luminosidade de um LED e talvez de um ventilador. Muito obrigado pela atenção.